e valorize o que você tem. Você é um ser, você é o bem, tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do
humanidade, Jesus, o seu Filho enviado ali na cruz para morrer por nossos pecados. Existe uma parcela da humanidade que se volta e reconhece essas grandezas que o Senhor enviou a nós e dá valor. E que bom quando dá valor, porque a bênção é nossa. Mas é muito triste saber que tem uma grande parte da população que não crê. Não crê, desperdiça essas preciosidades, as pérolas da palavra do Senhor, despreza o sangue de Jesus vertido na cruz. Mas glória a Deus por tua vida que crê. Glória a Deus pela vida daquele que vai começar a crer a partir dessa noite, porque a incredulidade vai por terra em nome de Jesus. E vai passar a ter fé e crer no nome de Jesus. Livro de Salmos 119, versos 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Amém. Versículo fácil para meditar e guardar para amanhã pensar. Qual foi o título da mensagem? Qual foi o versículo base da mensagem? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querido Pai, nós te amamos. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui nos colocando como os teus discípulos, os teus alunos, os teus filhos. Investe em nós nessa noite conhecimento e poder que a tua palavra tem. Usa da tua grande autoridade, Senhor, e ajuda-nos, até mesmo na nossa falta de fé, quem sabe falta de crença verdadeira no Senhor. Mas nessa noite, Jesus, eu peço um milagre na nossa região, aqui onde pregamos o Evangelho. Aonde chega as ondas da internet, está alguém ali atento, ouvindo a palavra, mesmo sem crer. Eu peço um milagre, Pai, que comece a acontecer algo diferente neste coração. Que essa pessoa comece a crer a partir de hoje. Que comece a nascer essa fé poderosa em Jesus em sua vida. E que a partir de hoje, Pai, seja um divisor de águas na vida de pessoas para a glória e para a honra do teu nome. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui no templo. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que vão estar acompanhando através da transmissão, apresentando todos ao Senhor e pedindo ao Senhor, dá, Pai, da tua graça para que haja entendimento profundo do que vamos nesta noite estar compartilhando acerca das Sagradas Escrituras. Obrigado, Jesus, porque eu sei que tu não estás ausente, tu estás presente. Espírito Santo, o Senhor é o autor que está sempre acompanhando quando alguém está lendo isso que foi inspirado pelo Senhor, a palavra. Obrigado pela presença divina do Senhor no nosso meio aqui, Pai, tão humilde. Reconhecemos nossas fraquezas, limitações, mas, Pai, nós estamos aqui não é para brincar, realmente estamos dispostos a seguir os teus passos, orientados pela tua palavra. Por isso, Pai amado, envia a nós mais e mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares, dando glória para Deus. E este versículo, irmãos, me lembra, já faz 25 anos que eu moro aqui neste lugar e que passei, em primeiro lugar, a frequentar a igreja neste lugar como membra, até chegar ao ministério e então estar ministrando a palavra do Senhor. Mas eu acho até estranho um culto de oração que não seja cantado aquele corinho: o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a tua luz. Há 25 anos, eu me lembro que a minha falecida sogra gostava muito de cantar esse corinho, e cada culto de oração ela cantava. Agora a noiva lembra, a Vera, de vez em quando estão louvando a Deus com essa canção. E que palavra maravilhosa! Guarde, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Irmãos, essa palavra de Deus, ela é tão preciosa que não é para entrar no ouvido e sair pelo outro e só dizer eu fui ao
silencioso no culto, adoração ao Senhor. Mas, irmãos, o fundamental é nós dar atenção à palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, porque é a única maneira, irmãos, de nós poder se manter no caminho reto em direção ao Pai e se manter, porque somos pecadores arrependidos e que tem um dispositivo do Espírito Santo em nós, que quando a gente erra, ele cutuca e diz: epa, não vai por aí. E graças a Deus por isso, irmãos. Mas a palavra do Senhor é a que nos corrige, é a que nos mostra: vai por este caminho, isso tu não faz e isso tu faz. E olhando aqui o salmista dizendo isso, quão importante é, tanto nos tempos aonde foi escrito lá os Salmos de Davi, Salmos de Asaf, enfim, mas nos nossos dias hoje também. Eu gostaria nessa noite, irmãos, de estar falando aqui mais assim acerca do que aconteceu lá no passado, no tempo que os reis estavam ainda no governo em Israel. E ali no livro de 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34, depois, se vocês quiserem em casa estar relendo e relembrando aquilo que vai ser ministrado essa noite, você tem essas referências para estar buscando. Mas ali conta os fatos do reinado do rei Josias, um rei que se destacou no privilégio de guardar a palavra de Deus no coração dele e procurar servir ao Senhor de todo o seu coração. E a Bíblia diz que ele foi reto diante do Senhor em todo o seu reinado. Que coisa linda, irmãos, uma pessoa se levantar em sua vida, seja no governo da sua casa, ou talvez um trabalho, uma profissão, ou um ministério que leva a palavra de Deus, e chegar numa análise dada por Deus, e no final das contas, lá no livro de Atos, que ainda não tem o amém, porque vai ser relatado os atos dos cristãos da nossa época, lá está escrito: irmã fulana de tal, em todo o percurso da sua jornada, ela teve a sua vida reta diante do Senhor. O irmão fulano de tal, escrito lá, ele teve a sua vida reta diante do Senhor. Mas olhando ali nesses livros de reis e de crônicas que fala desses reis que governaram, nós vamos ver um pouquinho antes ali do versículo 20, do capítulo 22 e do capítulo 34, o avô, aliás, o bisavô de Josias, que foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele também fez um reinado que agradou ao Senhor. Está escrito lá: o rei Ezequias, com tal idade, governou por tanto tempo em Israel, e o nome da sua mãe era fulana de tal, e ele fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Ezequias é aquele que estava enfermo numa cama, e aí o profeta Isaías chegou lá e disse para ele: olha, arruma a tua casa, põe em ordem, porque o Senhor vai te recolher. E ele virou para a parede e lembrou o Senhor na sua jornada com Deus, do seu governo feito na presença de Deus, e chorou. E o profeta estava saindo nos portais da sua casa, o Senhor bradou no coração do profeta e disse: vai lá e diz para o meu servo que eu acrescento 15 anos de vida para ele. E lá voltou ele, o rei Ezequias viveu mais 15 anos pelo milagre que o Senhor deu na vida dele para um homem que estava à beira da morte. Agora, o rei Ezequias teve um reinado maravilhoso e abençoado ali, porque ele guardou a palavra de Deus e fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Aí ele morre, chegou o tempo dele partir daqui. O filho dele, chamado Manassés, começa a reinar. E a Bíblia diz: Manassés, filho da mãe fulana de tal, reinou por tanto tempo, mas fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E que triste isso, irmãos. Fez o que era mal. Esse é o relatório que está lá do rei Manassés. Manassés,
eu penso e segundo eu acho. Só que daí ele começou a levantar postes ídolos, ele começou a adorar Moabe, ele começou a fazer tudo que era coisa que entristecia o coração de Deus. A palavra de Deus não estava em seu coração. Certamente tinha testemunhos que ele lembrava do seu pai Manassés, do seu pai Ezequias, mas Manassés fez muita bobagem e até o filho dele, ele queimou em sacrifício aos deuses da época. Isso dentro de Israel, dentro de Jerusalém, a terra santa, irmãos, uma afronta diante do Senhor, era como chegar nas narinas de Deus e mexer. E isso foi trazendo no coração do Senhor tristeza. Aí de repente Deus permite, e o rei da Síria, o povo da Síria, um exército vem lá e cerca eles, e aí o Manassés, ele é amarrado em cadeias e é puxado a gancho para a Síria, para a Babilônia. E aí lá ele teve um período de humilhação diante do Senhor. Por isso que é muito importante, irmãos, é o nosso exemplo de pessoas, pais, mães, mesmo que os filhos possam se tornar rebeldes na sua trajetória, mas o nosso exemplo, em algum momento, quando o Senhor permitir que eles sejam puxados a gancho, por causa das batalhas, as lutas, as provações dessa vida, eles vão lembrar: eu não guardei a palavra de Deus, não, meu pai guardou, a minha mãe guardou, e eu me lembro que fez um reinado bom diante do Senhor. A Bíblia diz que Manassés, ele chorou diante de Deus, ele reconheceu quem era Deus, e ele pediu misericórdia para o Senhor, e o Senhor devolveu ele para Jerusalém de novo. Aí passa-se o tempo do reinado de Manassés, e ele morre, e agora vem Amon, o filho de Manassés, que reina no seu lugar. O pai de Manassés fez um reinado bom, Ezequias. Manassés, na sua rebeldia, fez um reinado mau, mas teve um período que, quando a luta pegou ele se lembra dos feitos do seu pai, e ele reconhece quem é Deus, se humilha e tem ali uma benevolência de Deus. Agora vem Amon fazendo pior do que Manassés. A Bíblia diz que Amon, então, ele fez ali rebeldias tremendas diante do Senhor. Se Manassés foi ali rebelde com Deus, não guardou a palavra, Amon, ele foi pior. E aí eu fico olhando, irmãos, às vezes não é uma questão até por causa de ensino. Certamente Ezequias, pelo seu exemplo, a sua conduta, Manassés tinha um exemplo dentro de casa, poderia ter feito ali um reinado segundo seu pai, mas não, quis fazer diferente, fez bobagem, se arrependeu no período. Mas a rebeldia dele, o filho estava vendo. E aí, ao invés do filho ter visto o período de humilhação do pai Manassés, não, ele só viu as burradas do pai e continuou fazendo o que era pior ainda. Mas aí morre Amon, morre esse rei, e lá vem Josias, irmãos. E Josias, ele vem com o coração totalmente voltado para Deus. Esse rapaz, ele chegou e ele foi fazendo tudo que podia agradar a Deus. Primeiro ele começou a olhar dentro do país, dentro do reinado de Israel. Era idolatria de tudo que é tamanho que você possa imaginar. Era sacerdotes e sacerdotisas sacrificando a outros deuses. E Josias, ele começa a fazer uma limpeza por fora. Ele vai derrubando os postes ídolos, ele vai derrubando a idolatria, ele vai ordenando que sejam mortos os sacerdotes e os ossos dos sacerdotes fossem queimados junto aos postes ídolos. A Bíblia diz que até o 10º ano do reinado de Josias, ele fez uma limpeza total por fora no país. E aí ele começa agora a voltar o coração para o templo. E ele começa a mandar
do rei Josias, tem um momento em que ele diz: olha, vocês, meus servos, vão lá agora, dentro da igreja, dentro do templo, e vocês veem lá todo o valor que tem lá, todo o dinheiro que foi deixado no templo do rei Manassés, porque Manassés, aí de Ezequias e de Manassés, porque Manassés, nesse período que ele volta para Jerusalém, ele está com o coração contrito diante do Senhor, ele faz coisas certas nesse período. E certamente nesse tempo ele recolheu algum valor que veio da nação e deixou dentro do templo para ser distribuído ali conforme seria para manutenção da obra de Deus. E agora Josias diz: vão lá e vocês fazem uma contagem de todos os valores de dinheiro que tem lá. E quando eles chegaram lá, o sumo sacerdote que tem lá no templo, eles juntam todo o valor que tinha para começar a ter uma reconstrução, uma reforma no templo. Precisava de pedras, precisava de madeira, precisava de carpinteiro, precisava de pedreiro, precisava de mão de obra, tinha que ser pago, tinha que pagar as pessoas que estavam lá trabalhando na obra, para ter uma reforma total dentro do templo. E o sumo sacerdote, de repente, no meio daquela contagem de dinheiro, vem nele com um livro empoeirado, certamente, e diz: olha aqui, achei o livro que se havia perdido. Irmãos, esse livro era o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia dado as leis para Moisés, era o livro da aliança, havia se perdido dentro do templo, e por isso que Israel, por isso que Judá estava numa total bagunça, e isso estava trazendo uma ira tremenda no coração do Senhor. Mas Josias, ele começa a dar ordens e restabelecer agora o templo, e quando vem esse servo dele, diz assim, trazendo um relatório: olha, foi achado tanto e tanto em valor para ser distribuído para a manutenção da obra lá, para a gente levantar o que precisa, só que o sumo sacerdote veio lá com esse livro aqui. E quando o rei Josias disse: lê o livro, quero ouvir. E o rei Josias começa a ouvir a palavra de Deus, irmãos. Ele começa a ouvir as leis do Senhor, que não só havia sido esquecido no coração das pessoas, mas o livro tinha sido perdido e dentro da igreja, dentro do templo, não faziam caso da lei do Senhor. E a Bíblia diz que Josias, ele rasgou as suas vestes. Imagina um rei querendo fazer tudo certo diante do Senhor, e aí vê que a parte principal estava perdida. A palavra de Deus estava perdida. Eles estavam sem orientação, eles estavam sem discernimento, eles estavam fazendo coisas segundo o seu coração, segundo o seu entendimento. E o rei Ezequias e o rei Josias, então, ele chora. Ele chora ali e ele pede misericórdia diante do Senhor, e ele diz agora ao seu servo: vai lá na profetisa Hulda, vai até a casa dela e consulta para ver o que Deus quer dizer acerca disso, porque certamente o Senhor está muito triste com todo mundo. Imagina, irmãos, é lá na tua casa, é aqui na igreja, em outros tempos, um coração voltado para Deus, querendo fazer o certo, e de repente você vê que não está só faltando a palavra no coração das pessoas por estar fazendo errado, mas cadê o livro? Ele foi esquecido e perdido dentro da igreja. Que bagunça estava essa igreja para a Bíblia se perder lá dentro. E aí, quando o servo do Senhor chega diante da profetisa Hulda, a profetisa Hulda brada a voz do Senhor e diz assim: o Senhor está tremendamente irado com essa nação, e o Senhor trará males sobre este lugar. Mas diga ao rei que quando ele rasgou as vestes, e quando ele se voltou para mim, e quando ele chorou, eu também
teu esforço. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti aqui essa noite, irmãos? Que quando a gente vê um escândalo, que quando a gente vê as coisas tudo parece que dando errado na volta, e a gente vê as pessoas pecando contra o Senhor, isso traz uma tristeza, e a gente pensa, poxa, parece que não sou eu nesse barco, quero fazer o certo, mas quando eu olho para um lado é uma coisa, eu olho para o outro é outra, e o povo está extraviado. Mas o Senhor está dizendo que aquele que se volta para Ele inteiramente de coração, que chora e reconhece quem é Deus e a sua palavra, Ele vai poupar de ver males. Ele vai recolher em paz e vai defender quando Ele trouxer juízo em um certo lugar, ou até mesmo no país, na cidade, na terra ou até na família. O Senhor, Ele vai poupar, porque o Senhor é um Deus que sabe aqueles que se voltam de coração verdadeiro para Ele, que guardam a sua palavra, irmãos. O povo ali tinha perdido a palavra de Deus e estava tudo extraviado, tudo errado. Colheram muitas desgraças, mas eu acho tão interessante que mesmo depois de Josias, ele ouvir a palavra que veio da boca de Deus, ele agora reúne o povo. A igreja já está arrumada, ele já distribuiu os valores para cada um das suas funções para cuidar da igreja, os guardas e tudo mais, os sacerdotes, os levitas. Ele restaura, ele faz funcionar a igreja de novo. E aí ele convoca sacerdotes, levitas e todo o povo de Judá e de Jerusalém. E vamos para a igreja. E lá na igreja, Josias faz ser lido o livro da lei de novo. E ele diz, a partir de hoje, são obrigados todos a servir a Deus. São obrigados todos a servir a Deus. Irmãos, questão de fé, a gente não consegue obrigar as pessoas. Mas ali se tratava de uma rebelião, de uma rebeldia tremenda dentro de um país que se chama pelo nome do Senhor. Isso vai muito além do que aquilo que a gente imagina por fé. Tem um nome de Deus estabelecido ali naquele lugar. E eles profanaram, eles sujaram. Imagina você chegar aqui para um culto, irmãos, e isso aqui estar cheio de sujeira que você não consegue ficar dentro. Estar sendo feito algazarras e tudo mais aqui dentro. E cadê a Bíblia? Quem vai pregar hoje? Não sei, não tem nem Bíblia na igreja. Sumiu o livro. E aí o povo vai se orientar como? Se a mesma palavra que nós lemos aqui no livro de Salmos 119, só que no versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, se isso se perdeu, o povo está em trevas, o povo está na escuridão, o povo está fazendo tudo segundo o seu pensamento, provocando a ira do Senhor, e males vêm. Mas glória a Deus por uma vida de um Josias. E desde aquele dia, até o dia que o Senhor recolheu o rei Josias, aquele povo teve, nem que foi com tristeza, mas que andar direitinho na presença de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder, tem autoridade. O Senhor precisa de um vaso, irmãos, que se levante para honrar a palavra de Deus. Quando você vai a um médico, quero trazer um exemplo aqui. Quando você vai a um médico e você precisa ali de um remédio porque está passando por uma enfermidade, um problema, geralmente agora nessa época a gripe, o resfriado, enfim. O médico ali, ele te dá uma palavra: vou te receitar uma injeção, vou te receitar um antibiótico. Mas se você for lá numa farmácia só com a palavra que o médico te disse, o farmacêutico, ele não vai acreditar no que tu disse. E aí ele diz: existe aqui uma lei dentro da farmácia que precisa de uma receita para poder liberar se é antibiótico, algo, né, mais preciso. E aí então ali vem uma receita médica com o nome do remédio que você vai comprar e assinado pelo médico fulano de tal, porque tem autoridade para isso. A palavra de Deus não é diferente, irmãos.
Jesus também ele é uma palavra viva que caminhou no meio da humanidade. Ele fez notório aí os milagres. Aconteceu o que a palavra de Deus, muitas vezes, quando você está lendo e crendo, ela traz o que está em poder, em relevo, e acontece os milagres, acontece as mudanças, as transformações. Aí Jesus, ele fala ali no livro de João 1:10, eu estava no mundo, eu fiz o mundo, mas o mundo não me reconheceu. Jesus, o Filho de Deus, ele estava presente na criação. E o Senhor, quando ele diz haja luz, Jesus, o próprio Deus, ele não teve apenas uma participação, mas ele teve ali parte nessa criação de tudo que existe, sendo a palavra de Deus. E hoje, irmãos, para as nossas vidas, não é diferente do que aconteceu no tempo de Ezequias, de Manassés, de Amon e de Josias. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o nosso amado Jesus, que já passou pela cruz, pela nossa salvação. E nós precisamos, irmãos, o louvor dentro da igreja, ele é importante. Apresentai-vos ao Senhor com cântico. Ali no livro de Salmos fala de que nós devemos louvar a Deus com os instrumentos de adoração, com as nossas palmas. Nós devemos louvar a Deus, se apresentar ao Senhor com louvor, com adoração. Mas se fugir da palavra, se não tiver Bíblia, se não tiver palavra, nós não temos orientação, irmãos. Porque numa letra de louvor as pessoas podem colocar os seus sentimentos, podem colocar as suas vontades, podem colocar os seus pensamentos, a menos que seja uma palavra, uma letra que esteja condizendo com o que as Escrituras estejam dizendo. Isso louva o nome do Senhor. Mas diante das heresias do mundo que nós estamos vivendo hoje, o show gospel, às vezes o tempo, a prioridade do culto está sendo para as luzinhas, para as fumaças, está sendo para as estrelinhas, chamados cantores gospel, que cobram um cachê bem alto ainda para vir numa igreja e ainda tem quem paga. E nos nossos dias, irmãos, em muitos lugares, glória a Deus, que nós estamos aqui, eu acredito que não é só o meu coração que ferve quando falo uma palavra dessa, mas eu acredito que os irmãos glorificam a Deus pela palavra dele. Essa igreja ama a palavra de Deus. Mas nós estamos vendo muitos lugares, irmãos, que a Bíblia se perdeu dentro da igreja. Nós estamos vendo muitas casas que a Bíblia já não é a voz de autoridade. A palavra de Deus já não tem mais autoridade. Eu tenho carteirinha de membro, eu vou na igreja, eu sou do mundo gospel. Antigamente, quando se falava em alguém se tornar cristão, crente, como muitos chamam, muitas pessoas achavam careta ser assim. Mas hoje, quando entrou a palavra gospel, até mesmo o mundo da fama acha muito legal se chamar que vai para o mundo gospel, vai fazer uma fama no mundo gospel. Irmão, se perdeu a Bíblia dentro da igreja, se perdeu a palavra, e o Senhor está muito triste. E quando acontecem as coisas que nós estamos vendo, vindo de juízo para a terra, nós ficamos apavorados. Mas a palavra de Deus nessa noite, irmãos, é que nós venhamos a guardar a palavra de Deus em nosso coração com o nosso maior zelo, irmãos. Que quando você voltar para casa nessa noite, você possa meditar nas Escrituras. Que amanhã de manhã, quando você levantar e dizer, antes de dizer que maravilha, é um domingo, vai ter churrasco, eu vou no aniversário, eu vou receber visitas, você possa dizer, a palavra do Senhor é importante na minha vida, eu me lembro de tal versículo e tomar posse daquela palavra naquele dia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, a palavra de Deus,
discernimento, as medulas de uma pessoa. Ela pode entrar ali e dominar sobre as emoções de uma pessoa quando ela deixa. Que nós possamos, irmãos, a cada dia valorizar a palavra de Deus. É pela palavra de Deus, irmãos, que você vai ter uma vida, uma conduta reta diante do Senhor aqui. O povo de Israel, de Judá, lá se perderam porque a Bíblia estava perdida, porque não faziam caso, os governantes, os reis, eles abandonaram. E se não tem ali a Escritura, se não tem alguém que mencione, o povo faz o que dá na cabeça. Mas glória a Deus que aqui tem um povo que não faz o que dá na cabeça, faz o que a Bíblia está dizendo. Amém? Que ama aquilo que Jesus, que a palavra de Deus está orientando. E lá em casa também, irmãos, lá nas nossas casas, que nós venhamos a deixar bem claro para os nossos filhos, para as crianças dos nossos dias, que a Bíblia é importante. Se você, pai, mãe, avó, tio, tia, líderes de igreja, se você não mostrar para as crianças, para a geração nova que está vindo hoje, que a Bíblia é importante na vida dele ou dela, ele pode se acostumar com o meio gospel que está aí no mundo das heresias hoje. E vão aplaudir um louvor, vão aplaudir um cantor lá, vão dar pirueta, mas não vão saber um Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E não vai saber confiar também. Por isso nós temos uma responsabilidade muito grande, irmãos, nas nossas mãos. Criança, ela gosta de copiar aquilo que a gente faz. Se a criança vê nós com a Bíblia na mão, eu quero ler também. Eu vi aqui agora a Clarinha, a Débora aqui na frente, louvando, e ela, eu quero cantar. É uma inspiração. Manassés, ele fez burrada no seu tempo de reinado, mas ele teve inspiração, ele teve exemplo na vida do seu pai, que fez um reinado reto diante dos olhos do Senhor, que agradou a Deus. E aí quando ele foi açoitado pelo Senhor, quando ele foi puxado pelos ganchos, ele chorou. Ele chorou e teve a misericórdia do Senhor também. Amém? Que nós possamos ser exemplo. Exemplo em relação à Bíblia, irmãos. Exemplo em relação à palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como é que a gente vai chegar no céu. E aqui na terra fica inventando um monte de coisa, um monte de mentira. E se você não conhecer as Escrituras, se você não conhecer o que a Bíblia diz, você vai ser enrolado. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Se você não tiver amor pela palavra de Deus, se você não tiver amor pelo que diz as Escrituras e guardar no coração, para não precisar, diante de uma situação, eu não sei, o que será que Deus ia fazer no meu lugar? Acho que eu vou perguntar para a pastora. E se é um momento que eu não posso atender, irmãos? Por isso que nós precisamos guardar a palavra, é aqui dentro da gente. Ela é a nossa vida, ela vai nos sustentar por todo o nosso tempo. E a Bíblia diz, a própria palavra, que Satanás, ele tem um poder de imitação e ele até se transfigura em anjo de luz e, se possível, para enganar até mesmo os escolhidos. Escolhido de Deus, irmãos. Está falando de mim e de ti que está aqui na igreja. Gente apontada por Deus para ouvir da palavra, receber da palavra, mas se você não fizer caso da palavra, o diabo pode te enganar. Ele pode se transfigurar em anjo de luz, pode se transfigurar em pastor, pode se transfigurar no ministro, pode se transfigurar e vir com a mentirada para cima de ti, e você não tem a palavra no coração e é enganado. Por isso dá valor para a palavra. Se a palavra se perdeu dentro de casa, dá um jeito de procurar ela. Acha? Se a palavra se perdeu do coração, comece a guardar a partir de hoje. Mas leva a sério, irmãos. É essa lâmpada aqui, que você vai precisar para o resto do teu tempo aqui na terra. E para poder chegar na glória. Amém? A palavra de Deus merece uma salva de palmas.
nós vamos nos colocar de pé para a oração nessa noite. Aleluia. Querido Pai, nós oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Pai querido, maravilhoso, obrigado pela Tua palavra. Senhor, nós não somos nada, nada mesmo sem a direção que a Tua palavra dá. Pai, se tirar hoje a Tua palavra de mim, eu morro, porque eu não sei viver mais sem a Tua palavra. E eu sei, Pai, que aqui tem irmãos e irmãs que estão pensando da mesma forma. A Tua palavra realmente se tornou o mapa, a direção para todos os dias da vida, para fazer negócios, para o relacionamento familiar. A Tua palavra, ela se tornou aquilo que o Senhor determinou com autoridade, que seja a base, a primazia em nossas vidas. Senhor, mas eu quero orar agora por vidas que está vendo uma bagunça tremenda. Assim como Josias, quando chegou para governar Israel, quando ele chegou para governar ali e viu tudo errado. Quem sabe tem pessoas aqui, Pai, que me acompanham neste momento, nesta oração, está dizendo: eu sei que isso é verdade, que a palavra de Deus tem que ser honrada, tem que ter o primeiro lugar na minha vida, mas a minha família está uma bagunça. E eu não sei nem por onde começar e nem como fazer. Pai, dá nessa noite sabedoria, eu te peço no nome de Jesus, para quem quer arrumar a casa, a família, o governo de sua vida, os seus filhos, trazendo exemplos, trazendo estrutura de honra, a maior autoridade que existe, que é a palavra do Senhor. Pai, se a Tua palavra criou tudo que existe, criou céus, terra, a natureza, os animais, pela Tua palavra o Senhor foi dizendo e tudo foi acontecendo. Pela Tua palavra acontecem milagres. Pela Tua determinação, quem era para morrer em um dia, o Senhor cancela aquela morte e dá mais tempo de vida. Pela Tua palavra, milagres acontecem. Pela Tua palavra, Senhor, nós chegaremos aos céus, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado e diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. É a Tua palavra, Senhor, e nós cremos. Jesus, mas tem pessoas que até começaram um dia guardando a Tua palavra, mas quando foi sendo sufocado pelos assédios do mundo, foi deixando a palavra de lado, foi dando mais valor para o celular, foi dando mais valor para a internet, foi dando mais valor para a tecnologia, foi dando mais valor para qualquer outra coisa aqui nessa vida, nessa terra, do que a Tua palavra. E agora está vendo tudo uma bagunça. E está vendo que vai vir coisa pior ainda, porque o Senhor está triste. Pai querido, mas pessoas que ouviram Tua palavra nessa noite e se arrependem neste momento, que deixaram outras coisas tomarem o lugar da palavra, estão pedindo misericórdia diante de Ti, Pai. E eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. Pai, eu estou orando nessa noite, aleluias, para que vidas sejam restauradas, famílias restauradas, Pai querido, igrejas restauradas, que assim como o templo lá em Israel estava uma bagunça, onde até mesmo a palavra tinha se perdido, mas por causa de um Josias que se levanta com propósito no coração para governar, Senhor, que tenha igrejas que nessa noite também sejam despertadas no Espírito. Quem sabe pessoas, irmãos nossos, que já foram enganados por espíritos que não são o Espírito do Senhor, mas são enganadores. Pai, nós clamamos misericórdia em um tempo de recomeço, um tempo de conserto, um tempo, Pai amado, em nome de Jesus. Aleluias, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra tem o poder de ensinar, de corrigir. A
tua palavra, Pai amado, tem toda a autoridade sobre nossas vidas e nós te adoramos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. E falando de palavra, que coisa mais boa